Muitos cristãos dizem que têm o dom de línguas. Você já ouviu falar disso? Tem dúvidas? Sabe como é? Sabe o que é o dom de línguas? Pois é este o tema que o Dr. Mauro Braga vai explicar hoje. Eu quero iniciar o estudo dessa noite, primeiro explicando e mostrando a vocês, em primeiro lugar, o objetivo do dom. Quando ele foi dado, ele tinha objetivo, e nós vamos marcar aqui, como já anotamos, os objetivos pelos quais o dom de línguas foi prometido e foi dado. Abra lá sua Bíblia, 1 Coríntios, capítulo 12, verso 7. Nós temos muitos versos hoje à noite. 1 Coríntios 12, 7, diz assim: a manifestação do Espírito é dada a cada um para o que for, o que diz a sua Bíblia? Para o que for útil, proveitoso, útil. Então, o primeiro objetivo do dom de línguas, ele tem que ter uma utilidade. Sem esta utilidade não faz sentido. Ele tem que ser útil para alguma coisa. Para que coisa? Qual é a utilidade bíblica deste dom? Qual a razão de ser dele? Vamos ver Marcos capítulo 16. Evangelho de Marcos, capítulo 16. Vamos ver qual é a utilidade do dom de línguas. E aqui na palavra do próprio Jesus Cristo. É Jesus que está falando aqui. Marcos 16, verso 15. E diz assim: e disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o quê? O Evangelho a toda a criatura. E dentro desta ordem que Jesus nos deu, tem lá a promessa no verso 17. E estes sinais hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão o quê? Novas línguas. Aqui está. Em conexão. O dom de línguas tem uma utilidade. Qual é a utilidade? Quem sabe qual é a utilidade? Pregar o Evangelho. Pregar o Evangelho. Jesus prometeu esse dom não para qualquer coisa, não para qualquer finalidade. Ele colocou em conexão com a pregação do Evangelho. Faz sentido? Vamos ver se faz. Quando Jesus deu essa ordem, ir de pregar o Evangelho a toda a criatura, a todas as nações, tribo, língua, existia internet, avião, televisão, telefone. Ele deu essa ordem inicialmente a 12 homens, alguns deles incultos. Como é que eles poderiam se desincumbir desta ordem de Cristo e pregar o Evangelho para todo o mundo e para todas as nações, se Jesus não providenciasse o meio, a maneira de que o Evangelho pudesse ser pregado a todas as nações? Como eles poderiam fazer isso? Então Jesus disse: vocês vão fazer uma coisa e eu vou tomar as providências para que vocês façam. Daí a utilidade do dom, a finalidade dele. Agora nós vamos estudar as 5 referências na Bíblia em que se fala de dom de línguas. Não existem 6. Em todas as Escrituras você só vai encontrar referência ao dom de línguas 5 vezes, em 5 passagens destacadas. Nós vamos examinar as 5. Vamos examinar a primeira, estamos nela, Marcos 16. Vamos ver na íntegra o que disse Jesus a partir do verso 15. E disse-lhes: ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Preste atenção aqui. E estes sinais, que sinais? Vamos ver. Hão de seguir os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e quando beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará mal algum. Imporão as mãos sobre enfermos e os curarão. Aqui em Marcos 16, 15, há a primeira referência bíblica a novas línguas. Aqui nós vamos chamar de a promessa. Aqui você encontra a promessa do dom, feita pelo próprio Jesus. Em Marcos 16 está a promessa. A referência bíblica em que Jesus fez a promessa deste dom aos crentes, para uma utilidade com a finalidade de pregar o Evangelho. Aqui tem um esclarecimento muito importante. Falarão novas línguas. Alguém sabe me dizer
em que língua foi escrito esse texto? Marcos. Que língua? No grego. O original aqui é no grego. O grego tem duas palavras para designar novo ou nova. Duas palavras. Uma é neo. Neo. E isso, inclusive, é uma palavra que hoje derivou até para a língua portuguesa. Neo. Mas o grego também tem a palavra, eu vou escrever aqui no canto, kainos. Neo e kainos. Duas palavras que no grego querem dizer novo. Qual a diferença entre as duas? A diferença é que quando o grego aplica a palavra neo, ele está se referindo a novo como recente, no sentido de tempo. Então eu vou dizer assim, a pintura desta igreja é nova, ela é recente, ela foi pintada esta semana. O grego escreve neo, nova no sentido de recente. Kainos, não. Kainos é novo em outro sentido. Então eu vou dizer aqui, a língua inglesa é nova para mim. Ela não começou a existir hoje nem esta semana. A língua inglesa já existe há muito tempo. Mas para mim ela é nova, no sentido de qualidade, de forma. Aqui o grego usa kainos. Se eu disser o inglês é novo para mim como língua, eu tenho que dizer kainos no grego. Agora nós temos aqui uma questão fundamental, que vai nos ajudar a começar a entender esse assunto. É importante saber que palavra Jesus usou no original? É importante saber se ele usou neo ou kainos? É importante? Qualquer pessoa que tiver uma Bíblia em grego vai desvendar isso, mas eu já vou dizer para você. Faz diferença saber a palavra que Jesus usou? Qual foi a palavra que Jesus usou no grego, no original? Jesus usou kainos. Jesus não usou neo. Jesus disse kainos, falarão novas línguas. Por quê? Línguas de nações que seriam novas para eles, que não as conheciam. Novas para eles, mas línguas já existentes, línguas de nações. Isso aqui não vai ficar isolado não, nós vamos confirmar isso. Vamos examinar, aqui foi a primeira referência, a promessa de Cristo, e a palavra kainos, que tem um sentido muito importante, novo no sentido de forma. Veja, faz sentido inclusive isso, porque exalta o trabalho do Espírito Santo. Porque tem muito mais valor o Espírito Santo fazer com que eu, Mauro Braga, sem nunca ter falado grego, comece a falar, é algo muito mais milagroso do que me fazer falar uma língua desconexa e que não tem sentido. Diminui o poder do Espírito Santo. É muito mais poder fazer com que eu fale uma língua que eu não conheço, mas é uma língua inteligível. É um milagre muito maior. Portanto, o que importa é que Jesus usou kainos, e isso não se discute. Nenhum teólogo discute isso, porque isso é só pegar a Bíblia no grego. É só pegar lá, está kainos, não está neo. Então não se discute essa questão. Vamos examinar Atos capítulo 2, dia do Pentecostes. Eu estou correndo aqui um pouquinho, porque nós temos muita coisa para mostrar e eu tenho que avançar. Teria muita coisa ainda para falar aqui em Marcos, mas não dá tempo. Atos 2, Pentecostes. Vamos ver o que aconteceu aqui. Verso 4. Atos 2, 4. Diz assim: todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas. Outras línguas. Conforme o Espírito Santo lhes concedia que falassem. Surge a pergunta. Começaram a falar em outras línguas. A pergunta é: inteligíveis ou ininteligíveis? Línguas que as pessoas entendiam ou não? Não, nós não podemos deduzir, nem podemos chutar. Aqui não vale. Aqui a Bíblia tem que responder. Eu não posso chutar, eu tenho que mostrar pela Bíblia. Eu fiz uma pergunta pelo texto. Por esse texto que eu li, Atos 2,4, não dá para saber. Porque a Bíblia diz só que começaram a falar outras línguas. Eu tenho alguma ajuda aqui. Kainos, se Jesus prometeu línguas novas para eles, tudo isso me ajuda, mas ainda não respondeu. Mas o verso seguinte, o verso 7, vai responder a pergunta. Que línguas seriam essas? Verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam, perguntando uns aos outros. O que eles perguntavam? Não são galileus todos esses homens que estão falando? Então, como é que os ouvimos, cada um, como? Na nossa própria
língua nativa. Eram línguas inteligíveis ou ininteligíveis? Línguas que eles compreendiam. Como é que nós ouvimos cada um na nossa própria língua nativa? Eles estavam entendendo. Quantos povos nós tínhamos aqui? Quantas línguas eram? Vamos ver? Verso 9. Partos, medos, elamitas, os que habitam na Mesopotâmia, Judéia e Capadócia, Ponto e Ásia, Frígia e Panfília, Egito e partes da Líbia, perto de Cirene, forasteiros romanos, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes, todos os temos ouvido em nossas próprias línguas. Falar do quê? Das grandezas de Deus. Cumpre o objetivo? Pregar o evangelho? Porque eles falavam nas línguas das nações e eles entendiam que estavam engrandecendo a Deus. Cumpria a utilidade do dom e o objetivo. Está claro na Bíblia. O objetivo é que o evangelho fosse pregado. Todos aqueles povos reunidos no Pentecostes, mais de 15 nações, o povo sedento para ouvir. E a palavra de Deus chegou a todos aqueles povos através dos apóstolos, que não falavam aquelas línguas. Por o dom do Espírito Santo, por um milagre de Deus, aqueles homens começaram a falar essas línguas. E diz a Bíblia que os outros se pasmaram e disseram: não são galileus? Não são homens simples? Como é que eles podem estar falando a minha língua? Isso era um milagre extraordinário. Causou espanto nas pessoas. Como era possível que isso acontecesse? Quer ver uma coisa? Verso 6. Algumas pessoas me perguntam assim: Mauro, como é que você explica aqui o verso 6? O verso 6 introduz um ingrediente. Vamos ver? Diz assim: correndo aquela voz, ajuntou-se uma multidão. E estava, o que diz a sua Bíblia? Estava o quê? Confusa, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Como é que você explica essa confusão aqui? Por que a multidão estava confusa? Porque cada um ouvia falar na sua própria língua. Fácil, vamos entender aqui. Imagine lá no fundo alguém falando grego. Ali, alguém pregando o evangelho no árabe. Aqui em inglês. Eu sou grego, estou ouvindo alguém falar inglês aqui, não estou entendendo nada, mas ouço que lá tem alguém falando a minha língua. Eu quero me aproximar daquela pessoa. Alguém que está lá quer se aproximar de quem está falando inglês, porque é a língua dele. E as pessoas começam a se movimentar, buscando ouvir a sua língua. E isso gerou uma grande confusão. Isso gerava uma confusão, porque eles queriam se aproximar para ouvir a sua língua. Mais um ingrediente, verso 7. E todos pasmavam e se maravilhavam. Por quê, hein? Perguntando uns aos outros: não são galileus todos esses homens que estão falando? Por que a razão da admiração? Por que houve admiração? Porque aqueles homens eram incultos e simples e não tinham a menor condição de falar aquela língua. E eles ficaram abobalhados. Como é possível que aquele homem simples lá, pescador, esteja falando um grego tão fluente? Causou admiração? Causou espanto para eles. E tem mais um ingrediente aqui, verso 13. Diz assim: outros, porém, zombando, diziam: estão cheios de vinho. Por quê, hein? Que aqui há a acusação. Foram acusados os apóstolos. Estão bêbados. Por quê? Por quê? Porque eu estou aqui e ali ele está falando inglês. Eu não conheço o inglês. Eu não entendo o inglês. E ouço ele falando inglês ali. Como eu não conheço, falei: aquele cara está bêbado. Falando umas coisas que ninguém está entendendo. Então, os apóstolos foram acusados de estarem bêbados por aqueles que não compreendiam aquela língua. Não era a minha. Então, eu vejo ele falando ali uma língua que eu não entendo, só que é uma língua de nação. Ficou claro pelo texto. Veja, gente, ninguém pode sustentar, até agora, pelo que nós lemos aqui, não há base bíblica para que alguém sustente que fossem línguas estranhas. Todo o contexto prova o contrário. Todo o contexto. E nós temos que estudar a Bíblia de maneira séria. Eu não posso sair deduzindo, pensando um verso. O contexto todo deixa claro a utilidade do dom, que tinha que ser para pregar o evangelho. As nações tinham que entender, por isso o dom foi dado. Todos os povos estavam lá e diziam que ouviam na sua própria língua.
Não há contexto para se defender o contrário. Mas ainda vou provar mais um pouquinho. Verso 14 de Atos 2. Pedro, porém, pondo-se em pé com os 11, levantou a voz e disse-lhes: Homens judeus e todos os que habitais em Jerusalém, seja-vos isto por notório, escutai as minhas palavras. O que Pedro ia começar a fazer quando ele se pôs de pé? Ia começar a pregar. Mas a minha Bíblia e a sua dizem que os outros 11 apóstolos se colocaram em pé com ele. Acabei de ler. Pedro e os 11. Por que os 11 se levantaram? Para traduzir. Cada um na língua de cada povo. Para fazer a tradução. Senão os 11 não precisavam ficar de pé. Estavam traduzindo. Vamos ver aqui, verso 37. Ouvindo eles isto, compungiram-se em seu coração. Perguntaram a Pedro e aos demais apóstolos. Inventei aqui? Quando disse que era tradução? Não. Quando acabou o sermão, eles perguntavam a Pedro e aos demais. Por que aos demais? Porque cada um perguntava àquele que falava a sua língua. Portanto, em Atos 2, não há base bíblica para se defender que lá se falou língua estranha. O contexto não mostra isso. Ir além disso é extrapolar, é sair da palavra de Deus. O contexto não autoriza a deduzir que eram línguas estranhas. Não autoriza. Além do que, aqui existe coerência com a promessa de Jesus. Línguas novas para eles, mas línguas existentes, línguas de nações. O evangelho aqui está entrando em entrosamento. Aqui, portanto, aqui foi a promessa, aqui foi o cumprimento. Em Atos 2, Pentecostes, houve o cumprimento da promessa de Jesus. Já estudamos duas referências. Vamos ver a terceira, em que se fala de dom de línguas. Atos capítulo 10. E isso aconteceu lá naquele episódio da casa de Cornélio. Aqui, gente, Atos 10, verso 46. Em todo o capítulo só existe este verso. Nós não temos mais dicas aqui do contexto. Só temos Atos 10, 46. Então nós vamos nos ater apenas ao que diz o verso. Porque não há mais nada neste capítulo que nos ajude a saber se aquela é língua estranha ou língua de nação. Vamos ler o verso 46 de Atos 10. E diz assim: Pois os ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. Pergunto, língua estranha ou língua inteligível? Como é que vocês sabem? Porque eles ouviam línguas e entendiam que estavam engrandecendo a Deus. Eles entenderam. Senão não diriam e engrandecer a Deus. Então, Atos 10, 46, não há base bíblica para se falar de língua estranha. O contexto não autoriza isso. Foi um novo cumprimento que se entrosa com isso e se entrosa com isso. Eles ouviam falar em línguas e engrandecer a Deus. A dedução que eu tiro do texto é muito mais no sentido de uma língua que eu entendo, porque eu entendi que estavam engrandecendo a Deus, e não há nenhuma autorização para se dizer que aqui era uma língua estranha. Isso é extrapolar o texto. É sair do texto bíblico. É conjecturar. O texto não diz que a língua era estranha, diz que eles entenderam que estavam engrandecendo a Deus. Vamos à quarta referência bíblica. Atos 19, 6. Aqui, a mesma coisa, um único verso, não tem mais nada, apenas um único verso, e nós vamos nos ater a ele. Atos 19, 6 diz assim: Impondo-lhes Paulo as mãos, veio sobre eles o Espírito Santo, e falavam em línguas, e profetizavam. Línguas inteligíveis ou incompreensíveis? Como é que vocês sabem? Falavam em línguas e profetizavam. Como é que eles sabiam que estavam profetizando? A não ser que compreendessem o que estava sendo dito. Vocês concordam comigo? Interpretação contrária a isso é extrapolar, é sair do texto. Como advogado, eu estou acostumado a interpretar artigos de lei. Texto, eu não faço outra coisa na minha profissão. E nós fazemos isso com regras. Eu aprendo na faculdade de Direito a interpretar os textos com regras. Teologia é a mesma coisa. Existem regras de interpretação teológica. E a regra é que o texto deve estar de acordo com o contexto geral.
O próprio texto diz que eles entendiam que profetizavam. E o contexto geral, mais amplo, diz que o dom tem que ter uma utilidade, essa utilidade é pregar o evangelho, a língua seria nova para eles. Portanto, o contexto geral me faz entender que ali eram línguas inteligíveis. Agora, nós vamos para 1 Coríntios 14, que é o que todo mundo está esperando. Porque parece que nessas 4 primeiras referências, a primeira promessa de Jesus e nessas 3 o cumprimento dela, parece que não se discute muito. Aqui em 1 Coríntios 14 é que parece que a coisa fica um pouco mais difícil de entender. Mas nós vamos mostrar que não. Vamos mostrar que a coisa é tão simples quanto se você se ativer apenas aos versos bíblicos. Se você não sair dos versos, a própria Bíblia vai ajudar a responder isso. Então vamos lá para o tão conhecido e citado 1 Coríntios 14. E vamos ver aqui o que Paulo está falando aqui. Primeiro eu quero começar no verso 39. Prestem atenção. 1 Coríntios 14, verso 39. Olha o que diz Paulo. Paulo diz assim: portanto, irmãos, procurai o quê? Com zelo profetizar. E não proibais o quê? O falar em línguas. Então eu encontro Paulo dizendo para a igreja de Corinto o seguinte: olha, procurem profetizar. E não proíbam falar em línguas. Se Paulo estiver se referindo a línguas estranhas, os pentecostais teriam aqui em Coríntios 14 base bíblica. Se Paulo estiver dizendo que não pode proibir línguas estranhas, eles teriam base bíblica. Então nós vamos ter que descobrir isso aqui no 1 Coríntios 14. Se ele estiver falando de línguas estranhas, há base bíblica. Se ele não estiver falando, continua não havendo. Todo o demais aqui, todo o resto, aponta para um sentido, mas nós não podemos deduzir em 1 Coríntios 14. Eu tenho que encontrar a resposta no texto. Eu só começo ouvindo Paulo dizer: não proíbam falar em línguas. E aí? Que línguas? Vamos saber? Então vamos começar a analisar todo o contexto de 1 Coríntios 14. Antes de analisar, eu quero aqui fazer uma ilustração que vai ajudar visualmente a vocês e depois vou provar pela Bíblia que essa ilustração está na Bíblia. Primeiro eu quero mostrar, depois eu vou provar. Maurício chega aqui, Luciene vem aqui, Margarete vem aqui. Vamos fazer uma ilustração. Vocês vão... Vem cá, Luciene. Qual o problema? Vem cá, vem cá. Vem cá, vem cá. Mar, vem cá. Vocês vão ceder o direito de imagem aqui na gravação. Chega para cá. Vamos imaginar o seguinte: estamos na igreja de Corinto. Chega para cá um pouquinho, senão vocês não saem na fita aqui. Estamos na igreja de Corinto. Olha só. Imaginem a Margarete, pelo dom do Espírito Santo, não falava o grego e começou a falar na igreja. As pessoas estão maravilhadas com ela. Ela não falava grego, recebeu o dom do Espírito Santo e começou a pregar em grego. Todo mundo, todos os gregos da igreja entendem o que ela está pregando. Essa é a situação da Margarete. Luciene estudou inglês. Foi lá e fez um curso de inglês e aprendeu a falar inglês. Então ela começa a pregar na língua inglesa. Não porque ela recebeu o dom do Espírito Santo. Ela estudou o inglês. Ela conhece a língua e está pregando. Aqui é uma situação, aqui é outra. Maurício não recebeu o dom, não fala em línguas, não fala no grego, e nem estudou uma língua nenhuma. Ele está lá na igreja e não consegue falar. O que ele faz? Ele começa a falar numa língua que ninguém entende, porque ele não quer ficar para trás, nem da Luciene, nem da Margarete. E ele começa a falar lá. As pessoas não conhecem, falam, ele deve estar falando numa língua também. Só que as pessoas não entendem o que ele está falando. Esse problema estava acontecendo na igreja de Corinto. E nós vamos ver claramente aqui. Ó. Eu só quis fazer a ilustração para vocês entenderem o que estava acontecendo, o que estourou na mão de Paulo. Estourou um problema na mão dele para resolver. Dom de línguas manifesto aqui. Cultura, aprendizado aqui. E aqui, fraude. Não falava língua nenhuma, não estudou nenhuma língua, ele apenas não queria na igreja ficar constrangido e ele queria provar que também falava uma língua. Vamos ver se isso que eu falei eu estou inventando. Vamos ver se eu inventei a ilustração que eu fiz aqui ou se está tudo aqui. Obrigado a vocês, tá? Vamos ver agora se está tudo aqui na Bíblia ou se eu inventei isto. Vamos ver agora se isso estava de fato acontecendo. Olha só, vou mostrar a vocês
que quando Paulo escrevia os capítulos de 1 Coríntios, sempre ele iniciava o capítulo, sempre, abordando o problema que a igreja trouxe para ele. A cada capítulo de 1 Coríntios, a cada capítulo, Paulo começava tratando com um problema que trouxeram para ele. Vamos ver se eu estou inventando? Vamos lá, vamos começar pelo capítulo 3. 1 Coríntios 3, rapidamente, e vamos ver como Paulo sempre estava resolvendo um problema da igreja. 1 Coríntios 3, verso 3. O que diz aqui? Ainda sois carnais, pois havendo entre vós inveja e contendas, não sois carnais e não andais segundo os homens? Qual era o problema aqui que a igreja estava enfrentando? Se você ler o resto do capítulo 3 em casa, você vai ver mundanismo dentro da igreja. Capítulo 3 de Coríntios, Paulo está tratando disso. Mundanismo dentro da igreja. Então levaram para Paulo as questões. Paulo, está acontecendo absurdos aqui. Ele disse, vocês são carnais. Leia capítulo 3, você vai ver que isso aqui, Paulo estava tratando com o problema. Reclamaram com ele, Paulo, não dá para aguentar mais aqui nessa igreja. O mundo entrou aqui na igreja. E ele começa a tratar desse problema no capítulo 3. Vamos ver o que ele está tratando no capítulo 4, verso 3. Capítulo 4, verso 3 diz assim: todavia, olha o que Paulo está dizendo, hein? Presta atenção. Todavia, a mim pouco se me dá de ser julgado por vós, ou por algum tribunal humano, nem eu tampouco a mim mesmo me julgo. Em nada me sinto culpado, mas nem por isso me considero justificado. Quem me julga é o Senhor. Qual é o problema aqui? O que estava acontecendo? Paulo estava sendo duramente criticado pela igreja. Duramente criticado. E sabe o que ele responde? Ele diz assim, a mim pouco se me importa o julgamento que vocês estão fazendo de mim. Eu devo contas a Deus. Qual o problema do capítulo 4? Leia em casa, você vai ver. Paulo respondendo às sérias acusações que ele estava recebendo. Então o capítulo 4, ele está tratando das acusações que ele recebeu. Ele sempre começa o capítulo mostrando o problema, e ao longo do capítulo ele trata do problema. Capítulo 5, vamos ver qual é o problema do capítulo 5. Verso 1. Geralmente se ouve que há entre vós imoralidade. Imoralidade tal, como nem mesmo entre os gentios, isto é, haver quem abuse da mulher de seu pai. Escreveram para Paulo para dizer o quê? Paulo, não dá mais. Tem homens aqui abusando da mulher do pai. Qual é o problema? Imoralidade dentro da igreja. Paulo recebeu a carta e está respondendo no capítulo 5. Está tratando do assunto da imoralidade. Capítulo 6, bem rapidinho, verso 1. Vamos ver qual é o problema do capítulo 6. Verso 1. Ousa algum de vós, tendo algum negócio contra outro, ir a juízo perante os injustos e não perante os santos? Qual é o problema aqui? Briga, discussão entre irmãos. E eles iam para a justiça, para o tribunal dos homens. E Paulo está dizendo, vocês não são cristãos? Quando há uma disputa entre irmãos, não é melhor vocês resolverem isso dentro da igreja? Do que ir para a justiça dos homens? Paulo estava tratando das disputas entre irmãos dentro da igreja no capítulo 6. Foi o problema que trouxeram para ele. Capítulo 7, verso 1. Prestem bem atenção agora. Bem atenção. Olha o que Paulo escreve. Ora, quanto às coisas que o quê? Que me escrevestes. Estou inventando? Paulo não está dizendo, quanto ao que vocês me escreveram. Portanto, a cada capítulo de Coríntios, ele está respondendo àquilo que trouxeram para ele. Ele diz, quanto às coisas que me escrevestes, bom seria que o homem não tocasse em mulher. Mas, por causa da prostituição, cada um tem a sua própria mulher e cada uma tem o seu próprio marido. Tem gente que toma esse verso aqui para dizer que Paulo prega ao celibato, né? Dizem que Paulo não queria que o homem tivesse relação sexual. Não é nada disso, gente. Paulo está tratando aqui da promiscuidade. Ele diz, bom seria que o homem tivesse a sua esposa e a esposa tivesse o seu marido. Quando ele diz que não tocasse em mulher, do outro. E tem gente que pensa que Paulo fosse solteiro. Não, Paulo não poderia ser solteiro, porque Paulo era membro do Sinédrio. E uma das coisas para ser membro do Sinédrio era ser casado.
Portanto, a dedução que nós fazemos, como aquele não tinha mulher nesta fase da vida, é que ele era viúvo. Porque senão não poderia ser membro do Sinédrio se ele não fosse casado. Portanto, solteiro ele não era. A dedução é que ele fosse viúvo a esta altura. Capítulo 8. Vamos ver qual é o problema que Paulo resolve no capítulo 8? Verso 4, rapidinho. Quanto ao comer das coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que o ídolo nada é no mundo e que não há outro Deus senão um só. Qual é o problema do capítulo 4? Escreveram lá para ele dizendo: Paulo, tem gente comendo carne sacrificada a ídolo aqui na igreja, Paulo. Como é que não vamos resolver isso aqui? Aí você lê o resto do capítulo 8, ele vai dar os conselhos, como é que se deve resolver esse problema. Capítulo 9, qual o problema? Verso 3, capítulo 9, esta é a minha defesa para com os que me condenam. Não temos nós o direito de comer e beber? O que Paulo está falando aqui? Quando você vê o verso 13, não sabeis vós que os que administram o que é sagrado comem do que é do templo? E que os que de contínuo servem ao altar participam do altar? Do que ele está falando? Dízimo. Capítulo 9, a queixa com Paulo é que estavam usando mal dízimo. Líderes eclesiásticos estavam dando má destinação ao dízimo. E Paulo trata desta questão no capítulo 9. Gente, eu vou parar por aqui, não vou no 10, 11, 12, mas eu só estou mostrando para vocês que a cada capítulo Paulo respondia a um problema que traziam para ele. E como essa igreja de Corinto era problemática. Só trazia problema. E a cada capítulo ele vai abordando o problema. Pergunto, é razoável admitir que seria diferente em 1 Coríntios 14? É razoável admitir? Ou vocês admitem que Paulo está também resolvendo algum problema? Vamos ver se ele está resolvendo algum problema em 1 Coríntios 14. Vamos ver aqui, verso 27. 1 Coríntios 14, 27. Lembram-se? Eu fiz aqui a ilustração. Paulo, como é que nós vamos resolver esse problema? Um aqui na igreja está pregando numa língua grego, algumas pessoas entendem. Outro fala inglês fluentemente, está pregando em inglês. E tem um aqui que prega numa língua que ninguém entende. Como é que nós vamos resolver isso? Vejam, gente, lição para nós, anciãos e membros de igreja. Você quer ter uma lição? Agora nós vamos tomar um banho de Paulo aqui. Paulo vai dar um banho de como ser um ancião de igreja. Sabedoria, cristianismo. Ao invés de ele dizer assim, vamos acabar com essa palhaçada aí, olha a inteligência de Paulo, a maneira como ele resolve o problema. Verso 27, ele diz assim, se alguém falar em língua, ele diz aqui se é estranho ou não? Ele não diz. Se alguém falar em língua, faça-se isso por 2, ou quando muito, 3. E por sua vez, haja intérprete. Mas, se não houver intérprete, esteja o quê? Calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Gente, olha a inteligência de Paulo. Não é para pegar aquele que está fazendo a fraude, está falando uma língua que ninguém entende. Paulo, ao invés de desmascarar aquela pessoa, ele diz assim, não, é simples. Quem for pregar, não pode ter mais do que 2 ou 3, senão vira bagunça. No máximo 2 ou 3. Por quê? Inteligibilidade. E ele disse o quê? Qual é o requisito para que essa pessoa possa pregar numa língua? Que haja intérprete. Paulo está defendendo que a língua seja inteligível ou estranha? Se é para ter intérprete, é porque as pessoas precisam, era uma maneira, porque se não tem quem interprete a língua estranha daquele cara, ele não pode pregar. Paulo disse assim, fique calado na igreja. Foi a maneira inteligente dele dizer, aquele cara não vai pregar mais, porque ninguém entende, não vai ter intérprete, ele vai ter que ficar calado. A habilidade de Paulo para resolver o problema. Se não tiver quem entenda, quem possa interpretar, que ele fique calado. Eu não diria isso aqui se não fosse Paulo, gente, eu não estou usando minhas palavras, é Paulo que disse, fique calado. Se não falar coisas inteligíveis na igreja, fique calado. Bate com tudo isso aqui que nós estamos estudando até agora? Bate. A língua tem que ser inteligível, mas vamos seguir, tem mais, tem muito mais. Não vai ficar só aqui não. Verso 9 de 1 Coríntios 14. Olha o que Paulo diz. Assim também vós,
Se com a língua não pronunciardes palavras, o quê? Pode repetir para mim, por favor? Bem, mais alto, por favor. Inteligíveis. Como se entenderá o que se diz? Estareis como falando ao ar. Sabe o que Paulo está falando? Paulo está falando que se eu não chegar aqui na frente para falar de Jesus e do Evangelho, e não falar o que vocês possam compreender, entender a pregação do Evangelho, se eu não falar de maneira que vocês entendam, é a mesma coisa que eu chegar aqui nesta noite, nesse auditório lotado, e eu ficar aqui fazendo assim. Soprando ao ar, ele falou. É a mesma coisa. Paulo está defendendo língua estranha aqui? Tem gente que pensa que está. Paulo está sendo claro. Se não falar palavras inteligíveis, é como soprar ao ar. Mas ele vai dizer mais. Ele vai dizer mais. Olha o verso 18. Ele diz assim: dou graças ao meu Deus, porque falo em outras línguas, mais do que todos vós. Sabe o que ele está dizendo aqui? Eu falo um monte de línguas. Aliás, segundo estudiosos, Paulo falava 8 línguas. 8 línguas. Era um poliglota. Sabe o que ele diz? Eu falo mais do que qualquer de vocês outras línguas. Mas ele diz assim, verso 19, todavia, eu antes quero falar na igreja 5 palavras com o meu entendimento, para que possa também o quê? Instruir os outros, pregar o evangelho, do que 10.000 palavras em língua. E olha o que ele diz no verso 20, olha o puxão de orelha. Irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sedes meninos na malícia e adultos no entendimento. Está dizendo para aqueles que estavam na igreja, dizendo coisas desconexas, palavras sem sentido, sem tradução, está dizendo, não sejam meninos, não façam isso, não enganem as pessoas. Eu que falo 8 línguas, prefiro pregar só 5 palavras que vocês possam entender, do que 10.000 palavras que vocês não entendam. É isso que Paulo está dizendo. Não sejam meninos, não sejam infantis nesse comportamento. Isso não leva a nada. Que lição Paulo está dando? Verso 23. Olha o que ele diz. Não, quero ler o 22. E vou dizer por quê. Olha o 22. De sorte que as línguas são um sinal, não para os crentes, mas para os incrédulos. A profecia, porém, não é sinal para os incrédulos, mas para os crentes. O que Paulo está dizendo aqui? O que Paulo está dizendo aqui? Olha, gente, eu já ouvi alguns irmãos sinceros, sim, eu creio na sinceridade de muitos irmãos pentecostais, muitos, são cristãos de primeira linha. Eu já ouvi muitos irmãos pentecostais engasgarem neste verso. Porque sabe o que Paulo está dizendo? Paulo está dizendo assim, línguas é um sinal não para os crentes. O inverso do que eles dizem que receber o dom de língua estranha é um sinal da presença do Espírito Santo, do batismo do Espírito Santo. Paulo está dizendo, não é sinal para crente, para os incrédulos. Por quê? Porque se entrar aqui uma pessoa que não crê em Jesus e me conhece, sabe que eu não falo inglês, e de repente me pegar pregando em inglês, ele vai dizer, pelo amor de Deus, quem é esse Deus do Mauro? Como é que ele pode estar falando inglês? Olha que sinal evidente do Espírito Santo para o incrédulo. Paulo diz, não é sinal para o crente, é para o incrédulo. E os pentecostais dizem que o dom de línguas estranhas é o único sinal visível da presença do Espírito Santo, do batismo. Só que a Bíblia não diz isso. A Bíblia diz exatamente o contrário disto. A Bíblia diz que, qual é o sinal para os crentes? Ele disse aqui. Qual é o sinal? Eu li. Profetizar. Este é o sinal para os crentes. Se eu venho aqui à frente e prego o Evangelho, profetizo a volta de Jesus, eu estou usando o dom para o que é útil, e este sim é um dom para os crentes da minha conversão. Vejam, Paulo diz exatamente o contrário do que se prega. Exatamente o contrário. Mas ele diz mais. Eu quero começar a encerrar. Agora vamos ler os versos de 1 Coríntios 14, de 1 a 4.
Agora nós vamos ler. Agora nós temos condições de ler. Vamos ler agora de 1 Coríntios 14, de 1 a 4. Diz assim: segui o amor e procurai com zelo os dons espirituais, mas principalmente o de profetizar. Olha só. Pois o que fala em língua não fala aos homens, senão a Deus. Com efeito, ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Mas o que profetiza, fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Verso 4, presta atenção. O que fala em língua, edifica-se a si mesmo, mas o que profetiza, edifica a igreja. Irmãos, esses 4 primeiros versos, tem gente que pensa que Paulo está ensinando isto aqui. Paulo está trazendo o problema, apontando o problema, do mesmo jeito dos capítulos anteriores. Do mesmo jeito que nos capítulos anteriores era imoralidade na igreja, disputa. Aqui, ele está transmitindo o pensamento da igreja de Corinto. Paulo, tem gente aqui que prega no grego, o outro aprendeu a falar inglês, mas tem um aqui que está pregando numa língua que ninguém entende. Então tem uns irmãos que falam assim, ele não está falando com as pessoas, ele está falando com Deus. Ele está edificando a si mesmo, Paulo. Esse era o pensamento da igreja de Corinto, não de Paulo. Como é que eu sei? Como é que eu sei? Porque além de tudo que Paulo já falou, vamos ver o que ele diz no verso 5? Agora aqui Paulo começa a falar. Olha só, eu gostaria que todos vós falassem em línguas. Aqui ele não disse estranhas ou não, que vocês falassem em línguas, mas muito mais que fizessem o quê? Que profetizassem. Olha o que ele diz aqui. O que profetiza é maior do que o que fala em línguas, a não ser que também interprete, para que a igreja receba o quê? Edificação. Olha a lambada que ele está dando. Ele está dizendo, primeiro, eu gostaria que vocês falassem em línguas. Eu falo 8. Eu gostaria que vocês também falassem. Mas muito mais que profetizassem. Agora, se falar em línguas, ele diz que haja intérprete. Para quê? Qual o objetivo? Edificação da... mas não disseram para Paulo que aquele que fala línguas estranhas está edificando a si mesmo? Paulo concordou? O dom é para o que é útil. E Paulo está dizendo que o que é útil é edificar a igreja, não a mim mesmo. Edificação própria, isso é orgulho, isso é vaidade, isso não tem base bíblica. Paulo está dizendo exatamente o contrário. Não tem que se edificar a si mesmo. Isso prova que os 4 primeiros versos eram o pensamento da igreja de Corinto, senão Paulo estaria caindo em contradição, gente. Se você admitir que no verso 1 ele fala uma coisa e no verso 5 ele fala outra, então, nos primeiros 4 versos, Paulo está colocando o pensamento da igreja. A partir do 5º verso ele começa a dizer, e ele vai deixar isso mais claro ainda. Verso 6, agora, irmãos, se eu for ter convosco falando em línguas, que vos aproveitaria, se não vos falasse por meio da revelação, da ciência, da profecia ou da doutrina? Que vos aproveitaria? Aqui, eu não estou pregando o evangelho, o que adianta? E eu quero mostrar agora o verso 12. Assim também vós, como desejais dons espirituais, procurai abundar neles para, o que diz a sua Bíblia? Edificação de quê? Não é de si mesmo? Não é de si mesmo, é a edificação da igreja. Paulo está ou não está corrigindo o problema? Vamos resumir 1 Coríntios 14? Paulo, tem aqui o cara que recebeu o dom verdadeiro, não falava a língua e está pregando na língua. As pessoas entendem. Tem o outro que aprendeu a falar uma língua, e tem um outro que está falando uma língua que ninguém entende. Mas, como as pessoas não querem causar confusão na igreja, estão dizendo para ele, não, ele está edificando a si mesmo, ele está falando com Deus. Paulo, muito polido, falou, tá bom, então vamos resolver o problema. Para pregar, tem que ter intérprete. Se não tiver intérprete, fique calado. Edificação, não tem esse negócio de edificação de si mesmo não, disse Paulo. A edificação tem que ser da igreja, que aproveitaria se alguém for falar e a igreja não for edificada. Paulo corrigiu ou não corrigiu o problema? Alguém pode dizer que ele está defendendo línguas estranhas aqui em 1 Coríntios 14? Alguém pode dizer que Paulo está defendendo línguas estranhas?
Gente, estudar a Bíblia é isso. Com seriedade. Verso respondendo verso, verso explicando verso. Eu não cheguei aqui, em nenhum momento eu disse assim, eu acho que é isso, eu acho que é aquilo. Para mim, Paulo, não. Aqui não tem adivinhação. Aqui a Bíblia tem que se explicar. Mas eu quero terminar mostrando um verso aqui, que eu gostaria de não mostrar. Mas eu preciso mostrar. Porque existe uma única referência na Bíblia, uma só referência à língua estranha. A palavra estranha, o adjetivo. Não aparece esse adjetivo em nenhuma dessas passagens. Fala em língua estranha. Em nenhuma. Eu vou mostrar na Bíblia para vocês a única passagem bíblica onde você vai ouvir falar de língua estranha. Quer ver comigo? Isaías 33, verso 19. Vou ler. Não verás mais aquele povo cruel, povo de fala tão obscura que não se pode compreender, e de língua tão estranha que não se pode entender. Gente, só tem um probleminha aqui. Porque a Bíblia está falando que quem estava falando língua estranha era um povo cruel, povo de fala tão obscura que não se pode compreender. Sabe o que é esse capítulo aqui, se você for ler em casa? Está falando daqueles que estavam na Babilônia, povo do cativeiro da Babilônia, povo pagão, cruel, pagão que não cria em Deus, e que falava uma língua tão estranha que as pessoas não podiam entender. Queridos irmãos, a única vez que a Bíblia usa a expressão língua estranha, vem associada ao paganismo, e não às coisas de Deus. A única vez. Vem associada, a língua estranha vem associada ao paganismo. Portanto, o objetivo desse estudo que nós acabamos de encerrar é apenas mostrar o que diz a palavra de Deus. Não é criticar religiões, criticar irmãos. Aqui não é a nossa função fazer isso. Criticar outras igrejas. Eu sempre digo aqui, e aqueles que acompanham a nossa classe bíblica sabem disso, eu sempre digo aqui que existem pessoas sinceras em todas as religiões. Pessoas que estarão no céu. Existem cristãos sinceros em todo lugar. Agora, a verdade tem que ser pregada. A verdade de Cristo Jesus tem que ser pregada. Língua estranha não tem nada a ver com o cristianismo, nada a ver com o dom prometido por Jesus e que já se cumpriu e tinha uma finalidade. Por isso ele se cumpriu. Hoje, qual é a razão do dom de línguas hoje? Diga para mim, qual é a utilidade dele? Com internet, com traduções simultâneas, com pessoas falando todas as línguas? Qual a utilidade do dom de línguas hoje? Nenhuma. Mas no tempo em que Jesus deu esse dom, ele era fundamental para a pregação do Evangelho. Hoje, ele não tem mais utilidade. Isso é o que nos cumpre ensinar essa noite, através da palavra de Deus. Que cada um, na sua mente, na sua consciência, em oração, com a presença do Espírito Santo, possa buscar a confirmação de Deus quanto a este tema. Se você tem alguma dúvida sobre esse tema abordado, entre em contato conosco através do e-mail que aparece no seu vídeo. Até a próxima!